Ok, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Bom, nós paramos aqui em operadores lógicos, né? Nós temos o e, o ou e o não. Nós utilizamos o e quando dois ou mais relacionamentos lógicos necessitam ser verdadeiros, tá? Como assim? Nós temos o exemplo aqui do calcular média, né? Onde nós calculamos a média de um aluno e verificamos se essa média é maior ou igual a 7, para ver se ele foi aprovado ou não. Mas a gente pode adicionar aqui mais uma condição, né, para saber se ele foi aprovado ou não, que é a frequência, tá? Então, a gente utiliza o i, ou seja, se a média dele for maior ou igual a 7 e a sua frequência for maior ou igual a 75%. Para que ele seja aprovado, essas duas condições precisam ser verdadeiras, tá? Então, nessa situação, eu utilizo o i, ok? Então, vamos criar aqui essa variável, frequência, inteiro, tá? E abaixo do leia nome aqui, eu vou colocar um escreval, digite sua frequência, né? Beleza. E aqui embaixo, um leia frequência. Então, quando dois relacionamentos lógicos necessitam ser verdadeiros, para que ele seja aprovado, ele precisa ter a média maior ou igual a 7 e a frequência maior ou igual a 75, nós utilizamos o i. Vamos executar aqui? Vamos lá. Digite seu nome, sua frequência. Eu vou colocar aqui, ó, 76%. 76, tá? Minhas notas, 3, 4, 5 e 2. Eu fui reprovado, por quê? Porque para ser reprovado, eu preciso atender essas duas condições, o média e o frequência. Vou executar novamente. Olha só, meu nome, digite sua frequência. Vou colocar 80, suas notas 8, 9, 10. Agora eu fui aprovado, por quê? Porque eu atendi a essas duas condições. Tranquilo? Nós temos também o ou, que é utilizado quando pelo menos um dos relacionamentos lógicos necessita ser verdadeiro. Se nesse exemplo, utilizando o i, ele precisa ter a média maior ou igual a 7 e a frequência maior ou igual a 75, quando a gente utiliza o ou, ele precisa ter apenas ou a média maior ou igual a 7 ou a frequência maior ou igual a 75. Por mais que ele tenha a média menor do que 7, mas ele tenha a frequência maior do que 75, ele está aprovado, ou vice-versa, ok? Vamos executar aqui. Valdomiro, sua frequência, 50, ok? Mas eu preciso pelo menos um relacionamento lógico verdadeiro. Então, a média, eu vou colocar aqui, 8, 9, 9 e 8. Então, ele foi aprovado, porque a média dele foi maior ou igual a 7, ok? Vamos executar novamente. Digite seu nome, sua frequência, vou colocar aqui 80, mas as notas, ó, 1, 2, 3 e 4, porque pelo menos uma dessas condições aqui foi verdadeira, tá? Mas as duas condições sendo falsas, então ele será reprovado. Felipe, frequência 50, notas 1, 2, 3, 4. Agora ele foi reprovado, ok? Não atingiu nem a média maior ou igual a 7, nem a frequência maior ou igual a 75. E nós temos também o não, que serve por inverter o estado lógico de uma condição, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou comentar aqui esse digite sua frequência, tá? E o leia a frequência também. E vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar esse frequência igual a 75. E vamos lá, se média for maior ou igual a 7. Então, a gente pode inverter o estado lógico dessa condição. Ó. Se a média não for maior ou igual a 7. Então, ele será reprovado, tá? A gente só mudou a ordem aqui das coisas, né? Aprovado, ok? Então, se a média não for maior ou igual a 7, então ele foi reprovado, ok? Nome, Elias, suas notas 3, 4, 5 e 6. Elias foi reprovado. Por quê? Porque a sua média não foi maior ou igual a 7, tá? Basta adicionar o não aqui antes da condição, tranquilo? Vamos adicionar aqui novamente o ou não, se ele não tiver uma frequência, né? Frequência maior ou igual a 75. Então, para ele ser reprovado, a média dele não pode ser maior ou igual a 7 ou não pode ter a frequência maior ou igual a 75.
tá? Vamos executar aqui, ó, digite seu nome, Vivaldo, sua frequência, 50. Então, ele já foi reprovado, correto? Mesmo se ele tiver 10, 10 e 10. Reprovado, ok? Beleza. Vamos executar novamente aqui. Seu nome, Alves. Frequência, vou colocar aqui 90, tá? Mas, em contrapartida, 6, 5, 4 e 3. Então, ele foi reprovado, ok? Então, pessoal, operadores lógicos foi isso, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, tenham absorvido bem. Até a próxima aula.